Boa noite, pessoal! Estamos iniciando o nosso segundo episódio do InovaCast. Hoje eu tô com uma convidada bem especial aqui, a Fran. A Fran é arquiteta urbanista, já é formada há 6 anos. Você sempre atuou aqui em Mutum, Fran? Boa noite, tudo bem? Estou aqui tentando me adaptar ainda com esse microfone super moderno, né? Então, primeiramente, Tainá, eu queria te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada, de verdade, por estar aqui participando com você. Você sabe, eu te falei, né, por telefone. Foi uma surpresa para mim, na verdade, eu não esperava o convite. E quando eu vi, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Eu formei, né, em 2016, então quando eu formei, logo em seguida eu fui para Sorriso. Lá eu fiquei por quase 2 anos, né, retornei, não abri escritório logo, imediato, né, nessa minha volta para Nova Mutum, mas desde então estou aí com o escritório, já vai fazer 4 anos. 4 anos. Olha só, coisa boa. Mutum sempre muito receptiva, né? Assim, para os arquitetos, pessoal da área. A cidade está crescendo bastante, né? Então, vamos aproveitar, dar o nosso melhor aí, né? É verdade. E o tema de hoje, pessoal, é sobre dicas para o seu home office. Então, a gente aí passou por um período de pandemia, todo mundo teve que olhar para suas casas, todo mundo teve que olhar para o seu ambiente de trabalho, pensar o que poderia ser feito naquele espaço, né, para que houvesse a possibilidade de trabalhar, de desenvolver, desempenhar aquele processo. E eu acho que nós, arquitetos, infelizmente num quesito de pandemia, mas a gente foi muito bem procurado, né, nesse período, porque as pessoas entenderam como é valioso você pensar, às vezes, em pequenos detalhes na casa que depois vão fazer total diferença, né? Então, a gente vai, né, pensamos aqui em propor algumas dicas para que você possa aplicar de forma simples, assim, né? É claro que as pessoas podem elaborar um super projeto, mas às vezes pequenas estratégias elas já resolvem, né? E já facilitam para que você consiga ficar naquele espaço de forma confortável, né? E desenvolver ali o seu trabalho. Então, uma das dicas, e não diria que talvez não seja uma das principais, né? Seria uma iluminação adequada para você, né, Fran? Sim, exato. A iluminação é muito importante dentro de um projeto, né? Seja iluminação externa, seja iluminação interna. Principalmente no ambiente de trabalho, né? Nós precisamos ter uma mesa bem iluminada, né? O que acontece? O ideal é a gente sempre pensar na iluminação natural. Se a gente tem uma iluminação natural, uma janela, uma porta, né, que faça com que a nossa mesa, o nosso ambiente de trabalho fique claro, melhor ainda. Mas se nós não tivermos essa possibilidade, né, nós precisamos pensar de outras maneiras de iluminar. O ideal é a gente ter iluminação natural, mas também precisamos pensar na iluminação artificial, né? Uma dica que eu daria aí para vocês é fazer prateleiras, né? Colocar uma fita de LED para que essa mesa possa ficar iluminada, né? Pessoal que trabalha bastante de home office, que geralmente faz muita videochamada, precisa ter uma iluminação boa frontal, né? Uhum. Então, esse tipo de estratégia facilita também, né? Uhum. E eu acho até que numa proposta um pouco mais simples, um abajur, né? Um abajur de mesa, assim, né? Nossa, não tenho estrutura aqui, não vou conseguir puxar, pôr o LED ou trabalhar uma iluminação no teto. Usam essas estruturas mais simples. Colocar, né, uma iluminação que reflita, né, de frente para a parede, que essa iluminação vai voltar para você. Uhum. Eu até falo assim que
a gente sempre sugere os tons de iluminação, assim, buscar sempre uma luz mais neutra, né? Mas, na verdade, isso é bem relativo, porque tem pessoas que gostam daquela luz bem branca para trabalhar, né? A minha irmã é uma delas, ela estuda à noite, então ela gosta, ela prefere estudar à noite, e a gente até viu lá para trocar as lâmpadas da casa dela, porque ela achava escuro. Então, a gente pegou uma potência maior, uma luz bem branca, porque para ela atendia melhor. Ela precisava, assim, estar acordada, ela precisava estar ligadona, então, assim, não podia ser nada muito confortável. E até para quem também trabalha na frente do computador, então já tem a iluminação do computador, então já dá um pouquinho aquela ofuscação, não é? Aquele ofuscamento nos olhos. Mas, de qualquer maneira, você precisa de uma iluminação mais ampla, fora do computador. Sim. O ideal realmente é a iluminação branca, né, para trabalho. Só que assim, depende muito de pessoa para pessoa, né? Eu já, no meu caso, eu gosto de trabalhar com a iluminação mais quente, mais amareladinha. Me proporciona um conforto maior, né? Eu acho que, acredito assim, que na nossa área, que envolve muita criatividade, você precisa estar e se sentir confortável. Claro, a luz branca ela vai te dar uma energizada, né, uma eletrizada. Então, o que a gente pode fazer é mesclar. Ora eu uso a luz branca, ora eu uso a luz amarela. Ou se quiser usar as duas também, não tem problema. O importante é a gente se sentir bem no nosso ambiente de trabalho, né? Exatamente. E eu acho que principalmente para quem tem oportunidade, para quem trabalha de dia, usufruir o máximo possível da luz natural. Então, hoje, cada dia mais as pessoas valorizam isso nos projetos. Ao invés, talvez, de ter uma janela pequena, ter um janelão, ter uma porta por jardim. Até questão de espairecer a mente, você pegar, tá ali focado o dia inteiro na frente daquele computador, né? Tem hora que a sua mente já não funciona mais, dá bug. Então, assim, você ter um lugar para você olhar, para você, né, voltar e para continuar depois 100%, é muito importante, é muito legal. Inclusive, essa também é uma das dicas, né? Esses espaços de descompressão, né? A gente pensar nisso, como que a gente pode fazer para que esse ambiente também fique confortável? Porque, teoricamente, na verdade, a gente passa acordado, né? A gente não conta as horas dormindo, mas a gente praticamente passa a maior parte do tempo trabalhando no trabalho, né? Então, é muito importante, eu acho, a gente lembrar disso, né? O uso, assim, da iluminação natural, de texturas mais aconchegantes, né? Então, eu falo que eu amo, e se eu pudesse, eu acho que eu usaria em todos os meus projetos o amadeirado, porque é universal, não sai de moda nunca. Madeira também. E você sabe, né, que o home office ele tem as suas vantagens, porém ele tem as suas desvantagens também, né? E uma coisa que acontece muito é na questão da acústica, né? Porque assim, você trabalhar em casa, você vai ter fatores externos que você não teria no escritório. Às vezes você vai ter uma criança correndo pela casa, às vezes você vai ter um cachorro latindo, o vizinho cortando grama. Então você tem que pensar em estratégias para também não só resolver na parte da iluminação, mas que te proporciona um conforto acústico para que você possa se concentrar na hora que você estiver trabalhando. E quando você falou da madeira, me remeteu a isso, do acústico, porque Exatamente. A madeira é um material que ajuda a absorver o som. Então, assim, a gente tem que usar nesses espaços materiais que não vão reverberar o som, né? Materiais que não vão fazer aquele ambiente ecoar, mas materiais que absorvam esse som para justamente ajustar e melhorar essa acústica do ambiente. Então, vamos lá, falando assim numa questão, meu ambiente está pronto, né? Não me preocupei com isso quando eu construí. Eu trabalho eu dou aula, né? Vamos supor, um professor que precisa de uma acústica boa. Quais estratégias a mais ele pode tomar
para que ele tenha essa acústica de forma mais ideal naquele ambiente? Então, Tainá, a gente tem que pensar em utilizar materiais que realmente vão absorver o som. Que materiais são esses? Né? Tecido. A gente precisa de textura. Uma cortina, um papel de parede, um tapete, uma cadeira que tem um estofado, né? Exato. Às vezes você vai colocar uma cadeira lisa, essa cadeira lisa, ao invés de ela te ajudar, né? Ela vai te atrapalhar, porque ela vai bater o som ali e vai refletir. Então, o ideal é você justamente revestir esse ambiente como se fosse realmente você vestir ele, sabe? Isso ajuda bastante, né? E até alguns mobiliários podem ajudar, assim, talvez né, mais texturizado, assim, um MDF com acabamento mais texturizado, ele pode ajudar também. O ripado, né? A gente usa muito ripadinho hoje, o lambril. Então são opções, estratégias de fazer no MDF que além de ficar bonito, né? Trabalhar essa questão estética, a gente também vai conseguir trabalhar a questão acústica do ambiente. E mobiliário, vamos lá. O que é o principal? É claro que você precisa pensar numa mesa orgânica, né? Ali com espaço bom. Tem gente que gosta de gaveta, tem gente que não gosta. Mas eu acho que sempre imaginar ali uma coisa já estratégica. Eu preciso de uma impressora, eu trabalho com compartimentos que eu preciso guardar numa gaveta ou não, eu gosto só de uma bancadona livre. Eu acho que isso é uma coisa bem importante de se pensar antes de fazer, né? Antes de executar aquele mobiliário daquele espaço. Sim, sim. Porque até o home office, ele pode ser em qualquer lugar, né? Qualquer cantinho. Às vezes a pessoa não tem um quarto de hóspede sobrando. Às vezes ela vai usar um cantinho na cozinha dela, na sala, né? Então é importante realmente a gente pensar nesses espaços, né? O que a gente vai precisar para trabalhar e ajeitar, né? Arrumar esse layout de uma maneira que não vai te atrapalhar, né? Sempre pensando em questão de circulação mínima, para que você possa ter um conforto na hora de você afastar a cadeira e não bater no móvel, né? Então a gente tem que pensar nessas pequenas coisas, questão de ergonomia, altura de mesa, né? Você também tem que se sentir confortável, não adianta a gente colocar qualquer coisa, a gente tem que pensar sempre no nosso conforto e no nosso bem-estar. E às vezes até o padrão talvez não sirva, né, para uma pessoa, enfim. Realmente o interessante é quando você consegue personalizar, né, essa execução desse mobiliário, até para ele ficar bem multifuncional dentro da sua realidade. Exatamente. Cada cliente ele é único, né? Por exemplo, eu sou baixinha, mas tem cliente que é mais alto, então ele vai preferir vamos dizer assim, fugindo do home office, né? Mas vamos dizer assim, eu vou fazer uma bancada para minha cozinha, Fran, né? O padrão qual que é? Altura 90 centímetros, mas eu sou mais alta, eu prefiro que essa bancada, na hora que eu for lavar minha louça, esteja mais alta porque é mais confortável para mim. Então, né, o que é bonito da nossa profissão é isso, que a gente consegue equilibrar, né, as coisas de acordo com cada cliente. Exatamente, isso mesmo. E uma das coisas que eu acho que são as essenciais é o conforto, né? E o conforto, na verdade, ele é bem relativo, né? Tem pessoas, eu acho, que vão se sentir mais confortáveis com tons neutros, outras com cores naquele ambiente, né? Tem gente que precisa que o ambiente seja colorido, outras pessoas precisam que seja mais sério, né? Que não tenha nada que tire essa distração. Então, o principal, eu acredito que seja você entender qual que é o seu foco, né? O que você precisa naquele ambiente. Para que, né, você consiga executar da melhor maneira possível. E trabalhar as cores, né? É tão bom quando a gente consegue trabalhar as cores dentro dos ambientes. Sim.
Principalmente, eu acho que no trabalho, né? Tipo, nós que precisamos, assim... Eu, Tainá, né? Independente de profissão, eu preciso muito do externo. Assim, pra mim... Né? Eu já tive a experiência de trabalhar num escritório onde não tinha janela, era, assim, fechado. E era um desafio, assim. Porque, às vezes, eu precisava olhar pro nada e eu não tinha, né? Isso que você falou, Tainá, é muito verdade. Hoje eu tô numa sala também que eu não tenho. A que você agora tem, né? Você tem visão. Eu não rua, tinha antes. Né? Lá no escritório eu não tenho essa visão. Então, assim, chega um horário, eu preciso, sabe, sair porque a minha cabeça já não aguenta mais. Então, você ter realmente uma janela, né? Um cantinho, um espaço para você olhar para fora, né, ver o movimento, isso aí é outro nível, né? Você trabalhar com essa iluminação, com a visão, é outra coisa, E eu acho que quando não tem essa possibilidade, porque às vezes não tem, né? Exato. Às vezes é um edifício que não né, que nem ali no teu caso, né? Não existe, não tem como adequar aquilo, né? Porque é uma galeria, então, né? Mas eu acho que é aí que entra a questão da decoração estratégica. Então, quadros, talvez, para quem gosta, com imagens da natureza, o azul, o verde, né? Essas cores que remetem ao natural. Toda a diferença. E até essa decoração, que vai variar de cada um. Então, às vezes, alguém quer deixar ali uma foto da família ou qualquer coisa que traga um pouco desse bem-estar, que é claro que não se compara ao ter a possibilidade do ambiente externo, Mas já ajuda, né, Tainá? O importante é você ter elementos ali que vão te trazer um bem-estar justamente nesse ambiente que você passa a maior parte do seu dia. Bem isso. E questão de cores, assim, pra home office, varia bem. Eu gosto bastante de tons como amarelo. Claro que você não vai pintar uma parede de amarelo, gente. Não é pra pintar a parede de amarelo. Mas são cores, assim, que trazem mais criatividade, né? Assim, amarelo, laranja, o rosa... O azul já é mais calmaria, né? As cores a gente tem que cuidar bastante, né? Porque elas interferem emocionalmente, né? Emocionalmente, né? Afetam diretamente o nosso bem-estar. O amarelo, o vermelho, o laranja são cores assim que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até pela agitação, né? Exato. Então, assim, ambientes mais fechados, mais reservados de trabalho, o ideal é a gente usar tons mais neutros, realmente. Usar, talvez, cores, né? Pontos de cores na decoração. Isso, um estofado, né? Cuidar bastante e não exagerar, justamente para não trazer prejuízos ao invés de trazer benefícios para a gente. E até, às vezes, tirar um pouco o foco, né? Assim, acabar te desfocando, né? Aquela mistura de talvez muitos elementos. Também. E o que eu vejo que grandes profissionais sempre falam, né? O que tem na natureza? Aposte em cores naturais, que são realmente, que estão dentro, né, de nós. E emitem muita calmaria também, não é tão legal assim no ambiente de trabalho, né? Como você falou, o azul. O azul realmente, ele traz essa sensação de paz, de calma, de relaxamento. Então, mais uma vez, temos que tomar cuidado, né? Não é de qualquer jeito que a gente pode fazer também. E tudo a gente vai conseguindo equilibrar, né? Sim. Por exemplo, eu amo azul, a gente vai usar o azul. Mas então a gente estimula aqui em outros itens, né? Na decoração, em pequenas coisas e vai fazendo esses estímulos, né? Tanto pro bom quanto, né? Tanto pro mais enérgico quanto pro mais calmo, dentro da realidade de cada um. E uma dica aqui é bem tranquila, assim, é claro que sempre tem aquela amiga que deixa a planta morrer, mas... Sério? Ah, não! Gente, não tem planta.
Então a gente já sabe que pra Fran não vamos dar planta. Ai, meu Deus, mas é ótimo, né? É A gente, ótimo, é maravilhoso. eu adoro usar as plantinhas no projeto. A gente fez um projeto de interiores também, que a cliente falou, ai, Tainá, eu amo, mas eu não sei o que acontece. Eu falei, então, vamos evitar o uso delas, né? Vamos deixar elas lá no quintal. Não vamos pôr. Os meus projetos eu uso muita planta, apesar de elas não gostarem de mim, eu gosto delas. Tanto, né, nessa parte de fachada, né, como parte interna eu uso muita vegetação. Quando a gente não tem a possibilidade de usar realmente uma vegetação natural, a gente parte para artificial. Hoje em dia a gente consegue plantinhas que imitam muito bem as verdadeiras, né? Então, assim, a gente tem que saber escolher cara, não sei, dá outra energia, transforma o ambiente, transforma, é incrível, é impressionante como uma vegetação, uma simples vegetação vai te transformar aquele ambiente, trazer uma sensação gostosa, talvez porque remeta, né, à natureza. Ao externo, né? Interligada ali com isso. Mas, assim, é muito legal a gente realmente usar, abusar, né, usar desse artifício, né? Sim. Tá aí pra nós usufruir, né? E se você vai construir ainda, né, está construindo um espaço de trabalho, tanto home office como até um escritório mesmo, eu acho assim, eu como arquiteta, né, eu sempre dou muita abertura pro meu cliente, eu falo, pesquisa, né, pesquisa, olha o que você gosta, o que você acha bonito, o que te inspire, vá preparado, porque às vezes são coisinhas assim como uma janela que depois você vai falar, nossa, eu devia ter feito. E claro que cada profissional tem uma estratégia, né? Então, às vezes, você contrata um profissional, ele vai te direcionar para uma estratégia, mas não era aquilo que você queria. Então, abuse, né? Hoje em dia, a gente tem aí tanto conhecimento compartilhado, tanta coisa para poder ver, olhar, sentir o que gosta, o que não gosta, o que visualmente é confortável, né? Então, acho que é importante ter essa abertura e esse diálogo entre cliente e profissional. Com toda certeza. E é isso, pessoal. Eu pensei com muito carinho nesse tema, porque eu adoro os projetos de interiores da Fran, e eu falei, cara, esse é um tema que tá que tá em alta, né? Eu acho que a gente não deve deixar de falar dele, né? Assim como, enfim, inúmeros. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. São dicas possíveis, então você consegue aplicar todas elas dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade. Não tenha medo, use e abuse das ferramentas. Hoje em dia a gente tem aí também na internet muita coisa que consegue contribuir para que a gente projete. E se você tem a oportunidade, contrate um profissional, contrate um arquiteto, um designer, que ele vai com certeza conseguir desempenhar o melhor naquele espaço, né? Sim, com certeza. Então é isso, gente. Quero agradecer novamente a Tainá pelo convite. Com certeza já é sucesso, né? Vamos ver daqui, quem sabe, um tempo, né? Vamos ver se não vira um videocast. Mas me sinto muito feliz, estou muito feliz de estar aqui, de poder de alguma forma contribuir. Agradeço, gosto muito de você, Tainá. Tenho certeza que você vai prosperar muito ainda aqui na nossa cidade, né? Ai, obrigado, Fran. Nossa, o coração fica muito quentinho, porque às vezes a gente foca tanto na rotina que a gente esquece, né, o quanto de pessoas amáveis que a gente tem na nossa volta, né? E às vezes a gente esquece de parar, ver, olhar, falar, estar junto, né? Então, eu acho que o podcast é muito legal por isso, por proporcionar
essa oportunidade de aproximar as pessoas, né? Então, estou bem feliz e espero que vocês gostem, compartilhem aí o nosso episódio, sigam a Fran no Instagram. Qual que é, Fran, seu arroba? @Franciele Manfio, arquiteta. Olha só. Ela já tá muito tradicional. Sigam a Fran lá no Instagram, vocês vão adorar os projetos dela. Nos sigam também, o nosso Instagram é @inovaçãomt com 2 N's. E eu espero vocês semana que vem. Um grande beijo e fiquem com Deus!